Oi, gente, muito boa tarde. Olha só, hoje eu começo o programa falando sobre uma postagem que viralizou nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Pois é, eu tenho certeza que você recebeu esse print que fala que a pessoa pode ser demitida por justa causa por usar o celular no ambiente de trabalho. Por isso que eu estou recebendo hoje aqui Moacir Amorim, ele que é advogado. Seja muito bem-vindo, Moacir, Muito ao obrigado, Marcelo. Cotidiano, para falar sobre essa demissão, porque hoje em dia todo mundo usa o celular no ambiente de trabalho. Isso é novo, Moacir? Ou já existia antes? Como é? Me conta. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, telespectadores. Na verdade, a demissão por justa causa, pela utilização excessiva de uso de celular, ela está prevista no artigo 482 da CLT, na parte de dissídia ou insubordinação. Depende muito de como a empresa trata essa utilização dentro do ambiente laboral. O que eu posso te dizer é que isso não é novo. Né? Isso já vem desde o cumprimento da CLT, né? Só é questão de interpretação. À época, quando a CLT foi instituída, não existia celular. Né? Com a utilização excessiva de celular por todas as pessoas, isso vem à tona numa grande relevância no ambiente laboral. É verdade. Uma coisa que chama a atenção, até porque hoje em dia todo mundo usa o celular e principalmente quando também está no ambiente de trabalho. Quem trabalha, Moacir, já usando o aparelho, como é que o patrão pode separar, saber que ele está usando o celular para trabalho ou usando o celular para acessar o WhatsApp, redes sociais, para a vida pessoal? Olha, algumas empresas elas instituem a utilização de celular próprio da empresa. Outras, o funcionário utiliza o seu próprio celular. E aí fica bem complicado, bem difícil a fiscalização por parte da empresa na utilização excessiva, errada ou não, de celular. Quando a gente fala em utilização excessiva, tem tipo assim, ela está usando há mais de 2 horas o telefone e isso daí está atrapalhando o rendimento no trabalho dela. Então, se isso acontecer diversas vezes, ela vai ser demitida ou não. Como é que pode ser contabilizado? Como é que o funcionário ele pode saber que está excedendo esse limite? Olha, não tem tempo, quantidade de tempo de utilização. O que importa é que se o trabalho está sendo desenvolvido ou não. Se a utilização excessiva no uso dentro da empresa de celular atrapalhar as atividades laborais, por exemplo, um relatório que deveria ser entregue em meia hora e não foi entregue porque aquele funcionário estava ao celular. A utilização, e está muito isso claro em decisões de tribunais, a utilização do YouTube, do Netflix na hora do trabalho, né, pode ser feito por essa verificação por um colega, pelo seu superior hierárquico, né, que verificar essas utilizações indevidas de aplicativos de celular, como Instagram, como YouTube, como Netflix, entre outros, né, na hora da atividade laboral, isso pode sim causar demissão por justa causa. Muito bem, então vamos às perguntas dos nossos telespectadores, eles que gostam muito de participar aqui do nosso bate-papo. Tem muitas dúvidas sobre esse assunto. A primeira pergunta é da Daniela. Ela disse que se a empresa tem o código de conduta e o funcionário descumprir esse código, pode ser demitido por justa causa? Olha, é uma excelente pergunta que a Daniela fez. Todas as empresas, em regra, têm código de conduta, seja ela escrito ou seja apenas um código passado em reuniões, né, por superiores. Esses códigos de condutas são determinações empresariais para que, dentro do ambiente laboral, seja realizada uma atividade concisa, correta, que o empregador se satisfaça. Obviamente, uma atividade legal que estamos a falar. Nesses casos específicos, infringir o código de conduta da empresa, ele está taxativo no rol do artigo 482 da CLT na insubordinação. Essa insubordinação do funcionário para com as regras empresariais pode sim causar demissão por justa causa. A segunda pergunta aqui do Denis, ele quer saber quanto tempo pode ser considerado abandono do trabalho, ou seja, acho que ele quer saber se ele faltou o trabalho 1 mês, se pode ser considerado abandono de trabalho. Quanto tempo em média? Ótima pergunta, Denis. Nesse caso específico, o abandono de emprego ele se dá
por um lapso temporal razoável, sem que o funcionário vá até o seu local de trabalho e sem informar qualquer satisfação ao seu empregador. Antigamente se informava bastante que seria em 30 dias, posteriormente a empresa teria que convocá-lo a retornar ao ambiente de laboro, né? Contudo, pelas decisões dos tribunais, o tempo para ser considerado abandono de emprego pode ser de 9 dias, 10 dias, 12 dias, então não existe mais um tempo exato para que seja considerado abandono de emprego. O que vale é que o empregado saiu da empresa, passou um lapso temporal sem retorno ao trabalho e sem informar qualquer satisfação ao seu empregador. Nesse caso, ele já pode sim ser demitido por justa causa, por abandono de emprego. Ô Moacir, me diz uma coisa, quem tem filho pequeno, por exemplo, voltando lá ao assunto do celular no ambiente de trabalho, quem tem filho pequeno em casa e precisa estar se comunicando com a mãe ou com a babá para saber como é que tá aquele bebezinho, principalmente quem tem bebê se preocupa muito e precisar ficar ligando ou usando até mesmo o WhatsApp para se comunicar. Isso daí pode ser proibido ou não? Como é que funciona nesses casos assim? A empresa de fato ela pode cortar radicalmente o uso do celular? Veja bem, o corte no uso do celular, em regra, é para empresas que trabalham com segurança ou empresas que trabalham com, são indústrias, trabalham com máquinas. Então, para proteger o funcionário, né, de um acidente de trabalho, a empresa proíbe a utilização do celular. Em regra, o celular pode ser utilizado no ambiente empresarial. Contudo, o que podemos observar é que tem que existir uma moderação na utilização do celular. A mãe poderá sim se comunicar com a sua família através de uma ligação, através de um WhatsApp, de forma moderada e que isso não atrapalhe o seu trabalho dentro da empresa. Aí a gente também abre aquele parênteses, acho que não só também a empresa, mas quem tem funcionários em casa, né, empregada doméstica ou até mesmo babá, pelo uso do celular, caso ela fique no celular e deixe de fazer alguma coisa dentro de casa, ou até mesmo cuidar da criança e aconteça alguma coisa, ela também pode ser demitida por justa causa. Claro, é a mesma regra. A mesma regra para um ambiente empresarial é para um ambiente doméstico. Ela poderá sim ser demitida por justa causa pelo uso excessivo de celular. Agora veja bem, é muito importante observar que esse uso de celular tem que atrapalhar o trabalho, a rotina de trabalho daquele empregado. Se a utilização do celular, de forma indevida, obviamente, mas que não atrapalhe em nenhum momento a rotina de trabalho, as ordens que foram dadas pelo empregador, isso não causa demissão por justa causa. No Entendi. máximo poderá ocasionar aí uma advertência verbal, uma advertência escrita, né? Seria uma consequência de menor gravidade. Vamos à próxima pergunta aqui dos nossos telespectadores. A Juliana, ela quer saber se o funcionário ele está na copa, tomando aquele cafezinho na pausa e usa o celular nesse período e ele se estende. Isso daí pode também ser caracterizado uso excessivo do celular? Olha, quando o funcionário está na copa, na pausa do seu lanche, do seu almoço, ele poderá fazer o que ele quiser nessa pausa. Certo? Quando estende, ultrapassa o tempo de pausa e ele continua utilizando o celular ou continua em pausa, né, mais precisamente, isso pode sim causar uma demissão por justa causa. Uma vez que esse funcionário está em dissídia, ou seja, ele não está laborando no horário que deveria laborar, fora de sua pausa. Entendi. E essas pausas, por exemplo, tem horas específicas para se ter ou não? Quanto tempo o funcionário ele pode parar durante o dia no trabalho? Olha, isso pode parar em 2 momentos. Né? Aquele funcionário que labora 8 horas por dia, ele tem que ter no mínimo 1 hora de almoço. Tá. E aquele funcionário que trabalha 6 horas ininterruptas, esse só terá direito a 15 minutos de descanso para alimentação. Então, existem esses 2 modelos de funcionário. Se trabalhar 8 horas ininterruptamente, ele terá no mínimo 1 hora para almoço e descanso. E aquele que trabalha 6 horas terá no máximo 15 minutos
de descanso e lanche, para lanche também. Então, nesse tempo, pode usar o celular. Nesse tempo ele poderá usar o celular, tomar o café, enfim, fazer o que ele achar que deve fazer. Muito bem, Márcio. Eu acho que as dúvidas foram esclarecidas. O mais importante é que, gente, isso não é novo. Isso já existia. Veio à tona, porque de fato tem algumas pessoas que devem estar excedendo esse uso e devem estar incomodando aí os patrões, devem já ter acontecido algum tipo de demissão por justa causa por conta disso. Aí sim veio à tona, mas isso já existia, então se você cumprir o seu papel, isso não vai acontecer, você não vai ser demitido e todo mundo vai ficar feliz. Não é isso, Moacir? Verdade. O importante é observar as regras da empresa e fazer o seu trabalho de forma moderada, sem nenhum risco, tanto para a segurança do funcionário que utiliza o celular quando não poderia utilizar, tanto para a segurança do emprego do funcionário que utiliza o celular quando realmente não poderia estar de posse dele. Muito bem. Obrigada, viu, Moacir? Eu Até que a próxima, agradeço. se Deus quiser.